Bem-vindos à terra de Enzo Ferrari. Nós vamos passar aqui 20 dias na Itália e você vai conhecer tudo que tem de Roma. Ponto a ponto para você aqui da NGT. Aproveite e fique conosco que você vai ver as belezas aqui da Itália. A pace sia con voi. Nós chegamos no Vaticano, na Praça de São Pedro, para acompanhar uma audiência pública com o Papa Francisco. Mais de 100 mil pessoas estão aqui na praça. Essa audiência acontece todas as quartas-feiras. Esaltazione della Santa Croce in tutta pietra. Papa João Mário Bergoglio, mais conhecido como Francisco, Papa da Igreja Católica e atual chefe do Estado do Vaticano, sucedendo o Papa Bento XVI, que assinou o papado no dia 28 de fevereiro de 2013. É o primeiro Papa nascido no continente americano, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1.200 anos e também o primeiro Papa jesuíta da história. Questo non è vero, questo è un'eresia. La Chiesa che è santa non rifiuta i peccatori, non ci rifiuta tutti noi. Non rifiuta perché chiama tutti, li accoglie, è aperta anche ai più lontani. Chiama tutti a lasciarci avvolgere della misericordia. Mais uma obra-prima da história romana, Panteão. O monumento mais bem preservado da Roma antiga, o Partenon, é originalmente politeísta, já que seu arquiteto, Marcos Agrippa, dedicou-se a uma série de deuses. O grande destaque é a grande cúpula, arrematada por um engenhoso óculo que permite a entrada de luz natural, e de chuva também. A água que entra ali, aliás, é escoada por um não menos sutil sistema de drenagem, simplesmente fabuloso, se nos lembrarmos que esse é um edifício de 2 milênios de idade. Ao longo de seus mais de 2.000 anos de existência, teve outras serventinhas religiosas e passou por diversas transformações, por parte delas devido aos incêndios que afetam a edificação. Destacam-se as grandes colunas corintinas e túmulos do rei Vitório Emanuel II e de Rafael. Por ser hoje uma igreja cristã, sua entrada é gratuita. Fontana di Trevi. Considerada a mais bela fonte do mundo, a Fontana di Trevi, literalmente traduzida como Fonte dos Trevos, é um dos mais sedutores monumentos de Roma. Sua beleza dimensional feita de água e pedra foi construída sobre o esplendor do barroco italiano. Milhões de pessoas já passaram pela Fontana di Trevi simplesmente para fazer essa ação. Pegar uma moedinha aí. Com certeza essa tradição diz que a pessoa volta aqui quem jogou a moeda. Eu vou voltar. Maestro suona musica, maestro suona musica, e allo zigli zigli za. Maestro suona musica di tutti qualità. È giunta la carrozza e io mezza la via, s'affaccia lo guardiano, s'affaccia lo guardiano. È giunta la carrozza e io mezza la via, s'affaccia lo guardiano alla vecchia guagliona mia. Come si zumba, come si balla, come si pega bella la palla, così si fa l'amore, così si fa l'amore. Come si zumba, come si balla, come si pega bella la palla, così si fa l'amore quando la guagliona vuole. Si era saputo di prima. Praça Navona. A Praça Navona é uma das mais famosas praças de Roma. Localiza-se a leste do rio Tíber, praticamente à mesma altura do Vaticano. Na antiguidade, era um lugar do Estado dominicano e se vê desde um ponto alto. Pode-se imaginar um traçado elíptico. Hoje é uma das praças mais movimentadas da cidade e peatonal, e está diretamente a abarrotar de gente, na sua grande maioria turistas. E principalmente na primavera e no verão, a praia enche também de artistas e pintores. A praça em si é uma reunião de obras de arte, não só pelas esculturas e fontes que tem, mas também pelos edifícios. Um dos edifícios emblemáticos que rodeiam é a igreja de Santa Inês de Anon,
E perto também pode visitar-se as ruínas de um antigo circo, para se ter ideia de como era essa zona no século I. Das 3 fontes existentes, destaca-se a do centro da praça, coroada pelo obelisco, a de Bernini, a fonte dos 4 rios. Representa-se os 4 rios mais importantes do mundo: Rio da Prata, na América, Danúbio, na Europa, Nilo, na África e Ganges, na Ásia. Tente descobrir qual é cada um deles. Hoje nós vamos conhecer a Basílica de São Paulo fora dos muros. Ela fica fora do centro histórico de Roma, até porque São Paulo foi enterrado aqui e havia uma lei em Roma, ninguém poderia ser enterrado dentro dos muros de Roma. A mais de 10 quilômetros da Basílica de São Pedro, fora das muralhas de Roma, e muito próximo às 3 fontes, onde São Paulo foi martirizado, se encontra-se uma das maravilhas da cidade eterna, a Basílica de São Paulo, uma das basílicas papais de Roma mais visitadas anualmente por milhares de peregrinos. Construída como uma pequena basílica na metade do século IV por desejo de Constantino, sobre o lugar onde se crê por tradição que se encontra-se a tumba do apóstolo Paulo, que foi decapitado entre os anos 65 e 67. Consagra-se pelo Papa Silvestre, no ano 324. O templo foi reformado e ampliado, devido ao incremento no número de peregrinos que chegavam ao lugar para venerar o apóstolo dos gentios. E assim que entre os anos 384 e 395, com os imperadores Teodósio e Valentino II e Arcádio, a basílica é reformada e ampliada. Essa basílica foi reconstruída porque algumas pessoas que estavam trabalhando aqui acabaram deixando carvão aceso e a basílica pegou fogo. E o Papa resolveu reconstruí-la inteiramente. Houve doações de todos os católicos do mundo e também de países que não tinham nada a ver com o catolicismo. Caso do Egito, que acabou mandando colunas, vitrais, entre outros países do mundo, que acabaram valorizando o tesouro dessa catedral. Coliseu. Mundialmente conhecido, o Coliseu é um dos mais grandiosos monumentos de Roma antiga. A parede externa do anfiteatro preserva os 4 pavimentos de estrutura de concreto armado. Nas 3 arquibancadas inferiores estão as fileiras de arcos e na 4ª pequenas janelas retangulares. O local era utilizado por vários espetáculos durante o Império Romano e hoje é um dos principais pontos turísticos da Itália. O Coliseu foi uma obra iniciada pelo Vespasiano e inaugurada somente por Tito. De tamanho magnífico, a obra era capaz de hospedar 50.000 espectadores, para os seus mais variados espetáculos. A princípio era construído de 3 andares, mas Alessandro Severo e Giordano III impulsionaram obras para acrescentar mais um andar e assim ampliar a capacidade da arena para 90.000 pessoas. Quando era Nicareggio si veniva. Castelo Santo Ângelo. Castelo Santo Ângelo, também conhecido como Mausoléu de Adriano, localiza-se na margem direita do rio Tibre, diante da Ponte Sant'Angelo, próximo do Vaticano, em Roma. O castelo é atualmente um museu. Sua primitiva estrutura foi iniciada no ano de 135 pelo imperador Adriano, como um mausoléu pessoal e familiar.
De planta secular, o seu desenho renascentista influenciou a traça do Forte de Búgio, em Portugal, e o Forte de São Marcelo, no Brasil. Famoso também pelo romance Anjos e Demônios, é um lugar que reflete a história de Roma, de mausoléu à residência papal. Suas diferentes funções espelham as mudanças que a cidade passou ao longo dos séculos. Um passeio pelo seu interior representa uma viagem no tempo, mesmo numa cidade histórica como Roma. Se ognuno si facesse i sofatti e alla testa so sempre pensasse, perché ogni festa è un gran tribunale, ognuno pensa e ci so che vuole. A me non mi interessa di la gente, che dici Luca non capisci niente. Mia, manca lo sale la materia viva, e l'aio di chiume e l'aio di stagno, quando piove non mi la bagno, la testa si sa, ognuno ci lava in tanti modi, in tanti maniere, se l'aio di chiume o l'aio di stagno, da me testa io non mi lagno, a mia mi sta bene come la tegno, sta cucuzza e non mi lamento. Roma é muito linda. Ali atrás é a ponte mais antiga que tem aqui na cidade. Cada lugar que você vai tem um ponto histórico diferente para você ver. Os detalhes da história estão marcados em todos os quarteirões dessa cidade. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Itália. As pontes, os monumentos, arte por todo lado, paisagens inesquecíveis. Seja bem-vindo à Itália. Localizada no centro-sul da Europa, fazendo fronteira com a França, Suíça e Áustria, o país é a quinta nação mais populosa do continente europeu. Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da civilização ocidental, como a capital do Império Romano. Atualmente, o país goza de um alto padrão de vida e tem um elevado PIB. Conhecida pela simplicidade dos ingredientes e temperos, a gastronomia italiana encanta milhares de pessoas por sua tradição, dentro das casas da mamas e nonas. Temperos como o manjericão, o açafrão, o tomilho, o alecrim e ingredientes simples como tomate, berinjela, carnes e peixes se misturam a uma massa fresca em casa e resultam num belo e vistoso prato. Seu povo é conhecido por ser alegre, divertido e comunicativo. Gostam muito de dançar, cantar, conversar e fazer festas. Falam alto, geralmente gesticulando com as mãos, e adoram reunir a família para os tradicionais almoços de domingo.
Cicirinella lei là. Cicirinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva una vacca, dava la coda, mostrava l'andacca, andacca, andacca, andaccarella, era la vacca di Cicirinella. Andacca, andacca, andaccarella, era la vacca di Cicirinella. Cicirinella, olè, Cicirinella, olè, olà. Cicirinella, olè, Cicirinella, olè, olà. Cicirinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva un utore, si chiamava Tornatore. Quando cammina tremava la terra, era l'utore di Cicirinella. Quando cammina tremava la terra, era l'utore di Cicirinella. Existem na Itália 1000 maneiras de empregar o tempo livre. Fazer esporte, praticar um hobby, relaxar, pôr em dia a cultura, assistir a um concerto, a um espetáculo teatral, a uma manifestação folclórica, ver um evento esportivo. Ou simplesmente ir a um bar para saborear um cappuccino ou um bom copo de vinho, ou dar um passeio pelas grandes ou pequenas cidades artísticas e admirar e visitar igrejas, palácios, monumentos, castelos, sítios arqueológicos, museus, pinacotecas, galerias de arte moderna, praças e ruas. As principais cidades, Roma, Veneza, Milão, fazem parte da agenda de qualquer agência de turismo. Situada no Palácio Apostólico, a Capela Sistina é a residência oficial do Papa na cidade do Vaticano. O local é famoso por sua arquitetura, inspirada no Templo de Salomão, do Antigo Testamento, e sua decoração em afrescos, pintadas pelos maiores artistas da Renascença, incluindo Michelangelo, Rafael, Bernini e Sandro Botticelli. Na Capela Sistina ocorrem os conclaves, nos quais os cardeais da Igreja Católica elegem o Papa. Internamente, as paredes laterais e o teto da capela são decorados com diversos afrescos, que retratam o Velho e o Novo Testamento. Dentre as principais pinturas está o retrato do Juízo Final. Grande parte das figuras retratadas no teto da capela foram concebidas como esculturas, e muitas poses foram inspiradas em famosas esculturas gregas e romanas. Vamos ver agora a Sala Redonda. Parece brincadeira, você está olhando para cima, mas é de verdade. Nós estamos aqui no Museu do Vaticano. Dá uma olhadinha nisso lá para cima.
Basílica de São Pedro. Igreja mais visitada de Roma, a Basílica de São Pedro é simplesmente a maior do mundo. Epicentro do catolicismo, sede do papado e lugar do túmulo de São Pedro, o local foi construído sobre as fundações de uma antiga basílica do século IV, que por sua vez encontrava-se sobre as ruínas do Circo de Nero. A igreja supostamente encontra-se junto ao lugar onde o discípulo Pedro foi crucificado de ponta cabeça no ano de 64. Em 324, Constantino ali ergueu o primeiro templo em homenagem sobre os primeiros dos papas, uma obra que ganhou vulto durante os períodos da Renascença e Barroco. O interior da basílica abriga 45 capelas e 11 altares que embarcam obras de arte bastante valiosas, entre as quais algumas da antiga basílica, como a estátua de bronze de São Pedro, atribuída a Arnulfo de Lapo. As paredes exteriores da basílica, com exceção da fachada principal, são compostas por superfícies planas, separadas por pilastras. Na Itália, não há problema estar ali, que já é uma boa maneira de passar seu tempo livre. As principais cidades, Roma, Veneza, Milão, fazem parte da agenda de qualquer agência de turismo, mas entre mares e montanhas existe muito mais. Existe a região de Marche. Marche é uma região italiana situada entre mares e montanhas, em frente ao mar Adriático. Possui 5 províncias, sendo elas Ancona, Ascoli, Piceno, Macerata, Pesaro Urbim e Ferno. Além disso, Marche é rica na arte e na cultura, tendo como principais personagens Leopardi, Rafael e o maestro Rossini. Depois desse texto apresentando Marche, nós vamos ter mais detalhes aqui da região com os irmãos Alessandro e Gianluca. Me fala uma coisa, vamos mostrar para o nosso telespectador o seguinte: por que eu devo ir para a Itália e devo ir para a região de Marche? Porque é a região mais linda da Itália. É uma região que tem o contraste do campo com o litoral. É uma região da qual você pode usufruir de uma maneira familiar. E, além disso, é uma região que te acolhe de uma maneira muito não só familiar, mas muito simples. E está próximo aos grandes centros. Está próximo a Roma, está próximo a Firenze, Pisa, Veneza. E então é uma região central, e a partir disso o nosso turista, o nosso passageiro pode ter uma acolhência muito, muito agradável naquela região. Gianluca, quem vai do Brasil para a Itália tem parte de São Paulo somente ou outros estados? São Paulo, agora você fez uma pergunta que... E vai para que aeroporto? São Paulo, Milão ou Roma, e diretamente de Roma ou Milão vai para Ancona, que já é a província de Marche. Fica mais perto? É uma hora e pouquinho, tanto de um como outro. A questão dos turistas hoje no Brasil, normalmente quem vai para a Europa já passa na Itália, faz parte conhecer da terrinha nossa. Porque as pessoas acabam vendo, como eu falei no começo do texto aí, a questão histórica da Itália, né? Então vai principalmente em Roma para depois descobrir os outros lugares. E vocês agora trazem essa novidade de Marche. O que hoje a cidade tem para os turistas quando vão apontar lá, como vocês falaram da questão de levantar iates? Faz iates lá? O Ancona, né, uma cidade portuária, né, que tem o porto de Ancona, e lá tem um grande estaleiro, que é a CRN, que eles fazem iates acima de 100 pés, e que são iates fantásticos até para visitar o lugar, é muito legal. Então é uma cidade de porto? Ancona é porto, né? Que é bem próximo à Grécia? Não, lá você pode sair de navio e ir para a Grécia e chegar em 6 horas, 8 horas mais ou menos, está na Grécia. Porque normalmente as pessoas fazem isso, né? Vão para a Europa, lá fazem os seus passeios e pegam um navio para conhecer os outros países. E, logicamente, tendo essa proximidade, fica bem mais fácil aproveitar. Lá é um ótimo centro para sair para a Grécia. Você, o que você fala nas perguntas? Quem vai lá, o que não pode deixar de ver? Não pode deixar de ver Ascoli Piceno, que é uma das cidades históricas da Regione Marche, do qual tem a Piazza del Popolo, que é um dos salotos de Itália. A Ascoli Piceno está mais localizada mais no entroterra, mais no interior. Não pode deixar de ver Ancona também, que é a capital. Não pode deixar de ver Pesaro Urbino. Pesaro Urbino é histórica pelo seu castelo, o castelo do Duca de Montefeltro.
Também não pode deixar de ver Loreto. Loreto é a Nossa Senhora de Loreto, que é o segundo santuário mais visitado da Itália. Não esqueça nas próximas férias programar suas férias para março. Até a próxima semana. Obrigado, Gianluca. Obrigado. Fique conosco. Até mais. Damisa lupizzolo di la banca, l'amore non mi manca, l'amore non mi manca. Damisa lupizzolo di la banca, l'amore non mi manca, di te che già fa. Come si zumba, come si balla, come si mena non vede la palla. Così si fa l'amore, così si fa l'amore. Come si zumba, come si balla, come si mena non vede la palla. Così si fa l'amore quando la guagliona vuole. Se l'era saputo di prima, m'era rimasta signorina. Capì l'amore intanto, capì l'amore intanto. Se l'era saputo di... E aqui na Basílica de São Pedro nós encerramos o nosso programa de 30 minutos, direto para você da NGT. Aguarde mais, nós temos mais programas nas próximas semanas com mais notícias do turismo de todo o Brasil e do mundo. Até mais. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br